Oi pessoal, eu sou a Josiele e no vídeo de hoje vou falar sobre 20 plantas que eu cultivo aqui na área da minha casa, aqui na minha varanda, e vou falar um pouco sobre as dicas de cultivo de cada uma delas. Se você é aquela pessoa que gosta de plantas, então já se inscreva aqui no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu like se você gostar desse vídeo. Eu vou começar mostrando aqui a minha 11 hora. A minha aqui não tá florescendo muito agora nesse momento, mas dá de ver que tem bastante botões aqui para abrir. O segredo para ter 11 horas sempre lindas assim é fazer o replante delas, porque elas são plantas que não duram muito. Com o passar do tempo elas vão ficando mais feias e elas requerem mesmo que seja feito o replante delas para elas permanecer sempre bonita. E não regar muito elas. Elas são plantas que toleram curtos períodos de seca. Sempre quando fizer a rega dela, não regar muito. Eu aqui só rego quando o substrato está seco. E elas precisam ficar em um local onde recebam bastante sol para poder florescer bastante. Essa outra planta aqui é o meu dinheiro em penca. É uma planta que tem um crescimento bem rápido. Quando eu plantei ela aqui, ela era uma muda bem pequena. Vou mostrar aqui para vocês como era essa muda. Quando eu comprei ela e plantei aqui nesse vaso, ela cresceu bastante dentro de pouco tempo. Quando eu plantei ela, então ela era desse tamanho que está aparecendo aqui nessa foto. Ela gosta de um substrato bem fértil, bem enriquecido com matéria orgânica e foi assim que eu plantei ela aqui. Eu coloquei terra de jardim, coloquei esterco de galinha bem curtido, um pouco de farinha de osso e um pouco de farinha de casca de ovo. E é assim que ela gosta, de um substrato bem fértil. A minha aqui está sendo cultivada à meia sombra, ela recebe apenas o sol da manhã e um pouquinho só do sol da tarde. Ela já cresceu bastante, eu até fiz mais mudas dela e já dei de presente. Essa outra planta aqui também apresentou um crescimento bem considerável. Eu vou mostrar aqui também como ela era quando eu comprei ela e coloquei ela aqui nesse vaso. Já faz algum tempo. Essa planta aqui ela é uma planta que apresenta folhagens variegatas, bem ornamentais, folhagens bem demarcadas. Ela apresenta um ciclo de vida perene e o local ideal de cultivar ela também é a meia sombra. Ela costuma crescer bastante, se ramificar bastante, fica muito linda plantada assim em vaso. É uma ótima opção também para quem quer fazer uma forração em um canteiro. Eu já fiz vídeo dela aqui no canal, também já fiz vídeo aqui das 11 horas. Do dinheiro em penca ainda não fiz vídeo, mas logo logo eu vou estar fazendo vídeo também falando só sobre o dinheiro em penca aqui no canal. Eu gostei muito de cultivar a planta vela, é muito bom quando a gente compra uma planta e a gente vê que ela se desenvolveu bem, ela cresce. Ela é uma planta que ela exige regas constantes, então praticamente todos os dias tem que regar ela. A próxima planta que eu vou mostrar é a Lysimachia. Ela é uma planta que cresce também de forma rasteira, ela pode ser plantada em canteiros, mas se ela for plantada assim em vaso, ela fica de forma pendente. Ela floresce o ano todo, ela dá lindas flores amarelas que eu vou colocar aqui para mostrar para vocês. Ela apresenta um ciclo de vida perene e as regas também devem ser constantes, uma vez ao dia, e ela deve ser cultivada a sol pleno ou em um local que receba pelo menos algumas horas de sol por dia. Ela não é resistente a períodos de seca, então o ideal mesmo é fazer a rega dela uma vez ao dia. Eu já fiz vídeo aqui no canal também falando sobre a Lysimachia. Se vocês quiserem ver, é só procurar aqui na playlist Dicas de Cultivo. Outra planta que eu vou mostrar aqui para vocês que apresenta um crescimento rápido é a Crassula expansa. O crescimento dela se dá de forma rasteira, crescendo muito para os lados. Mas ela pode também ser cultivada em vasos, assim como essa minha, olha. E ela tá adquirindo assim um formato pendente. Ela se ramifica bastante, olha, e os galinhos dela, ó, vai criando raízes. Por isso ela é uma planta bem fácil de fazer a propagação dela. Ela pega bem fácil se colocar um galinho desse daqui na terra, ele enraiza com facilidade. Então é uma ótima planta que a gente pode comprar e fazer novas mudas e dar de presente. Como essa planta ela é considerada uma suculenta, as regas podem ser mais espaçadas, regando somente quando o solo estiver seco mesmo. E as regas nunca devem ser feitas por cima da planta, molhando as folhas. Sempre molhar apenas o substrato, nunca molhar as folhas dela. Por isso que a minha já está um pouco mais feia, olha, porque eu estava molhando ela por cima. Ela está sendo cultivada aqui à meia sombra. Eu vou deixar aqui para vocês a foto mostrando como ela era antes. Qual era o tamanho dela antes de eu plantar ela aqui nesse vaso. Ela já se desenvolveu bastante.
A próxima planta que eu vou mostrar, ela é uma planta muito charmosa, é o clorofito. Eu acho que ela fica muito charmosa quando ela adquire essa forma pendente, com esses pendões assim, com mudinhas na ponta. Fica muito lindo e ela é uma planta bem fácil de fazer a propagação, porque essas partes aqui da ponta são mudinhas que nascem, ó, aqui na ponta, e muito fácil de fazer a propagação. Olha aqui, ó. Já tem raízes, é só cortar aqui essa haste e tá colocando na terra. Ela é uma planta bem fácil de cultivar, não é muito exigente quanto a regas também, dá para ficar alguns dias sem regar, que ela suporta. Ela é uma planta que eu já tenho há bastante tempo, eu também já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre ela. Essa próxima planta aqui também é muito charmosa, porque ela apresenta essas pintinhas mais escuras. Ela é uma planta bem fácil de cultivar, ela tem um ciclo de vida perene e ela é uma planta bem resistente, podendo ser cultivada na sombra, e ela suporta períodos de seca. Eu já fiz vídeo aqui no canal também falando mais sobre ela e também como cultivar ela. Essa minha aqui já deu várias florzinhas, eu mostrei até no vídeo aqui no canal, olha, aqui já tá seca já as florzinhas, mas já deu bastante flores. A próxima planta que eu vou mostrar é o meu aspargo alfinete. É uma planta bem fácil de cultivar, a minha que já se desenvolveu bastante e agora tá cheia de flores. As flores dela são muito perfumadas, quando a pessoa passa assim perto dela, parece que tá passando assim onde estão fazendo um doce, porque são muito cheirosas assim, é um cheiro bem adocicado assim, parece um cheiro de doce mesmo. Ela é uma planta bem fácil de cultivar, ela gosta que regue as folhas dela também e o substrato precisa estar sempre úmido, mas não pode ficar encharcado. A próxima planta é o dólar, também é muito fácil de cultivar. Se vocês virem o vídeo que eu fiz aqui no canal sobre ela, ela era muito menor, ela cresceu bastante, agora sim ela fechou todo o vaso, ó, não dá de enxergar a terra aqui, ó. Para enxergar a terra tem que abrir assim para poder conseguir enxergar, olha, e ela tapou todo o vaso. Mal dá de enxergar aqui a ponta do vaso, ó, de todos os lados. Eu plantei ela aqui nesse vaso, que é uma garrafa de sabão líquido que eu reciclei e fiz um vaso. E ela cresceu muito e cobriu todo o vaso, tapando ele por completo. E eu já fiz mais mudas dela através de galhos retirados dessa planta aqui. Ela é uma planta que ela muda de cor conforme a incidência de sol que ela recebe. Eu cultivo ela aqui também em outro local onde ela recebe sol direto, então ela fica com as folhas um verde limão bem claro. Essa daqui não, essa daqui ela está sendo cultivada aqui sobre um sol filtrado, ela pega mais a sombra mesmo e um sol filtrado. E as flores dela são assim, ó, pequenos cachinhos. A próxima planta que eu vou mostrar é a fitônia. Eu já comprei ela bem feia da floricultura, eu plantei ela aqui nesse vaso maior e estou esperando agora ela se desenvolver e vamos ver se ela vai para frente. Essa outra planta aqui é conhecida como rabo de gato, ó, as flores dela são assim, me lembram uma lagarta cabeluda. Eu confesso que tá faltando aqui eu dar uma atenção para ela, ela tá um pouco feia, eu acho que ela tá precisando pegar sol. E essa outra planta aqui é o Sedum maquinoi. Ela é considerada uma suculenta. Uma dica é ficar atento às regas dela, nunca regá-la demais, porque eu quase perdi essa planta aqui. A sorte que eu tinha feito uma mudinha em um outro local e depois eu coloquei ela aqui de novo, porque eu molhava bastante ela e eu acabei perdendo ela, na verdade. A muda que estava aqui nesse vaso eu perdi, porque ela ficou com fungo e eu retirei a muda que eu tinha plantado no outro local e plantei aqui de novo nesse vaso. Outra planta que eu cultivo suspensa aqui é o cingônio, que tem essas folhas bem ornamentais, muito bonitas. Aqui a minha está plantada de forma pendente, mas ela é uma planta que pode ser cultivada também formando forrações ou também como uma planta trepadeira. Já nessa parte aqui eu tenho plantas maiores que estão plantadas em vasos grandes. Essa planta aqui é o pingo de ouro. Eu tenho já essa planta aqui há muitos anos plantada aqui nesse vaso. Ela é uma planta bem fácil de cultivar, ela deve ser cultivada a sol pleno. E o interessante dessa planta é que tu pode dar o formato que quiser para ela. Ela suporta bastante podas drásticas. A minha que eu dei formato de uma bola, deixei ela meio arredondada. Ficou muito bonita assim. Ela também serve para fazer cercas vivas de várias alturas. Dá para deixar a cerca viva, baixinha, mais alta. De todo modo fica bonito.
E quanto mais poda ela, mais bonita ela fica. Conforme vai passando os dias, ela vai crescendo e vai preenchendo todo o vão, criando várias folhinhas. E a próxima planta que eu vou mostrar é a duranta. Essa planta apresenta belíssimas folhas que são muito ornamentais, olha, com duas cores, podendo mudar de cor conforme a incidência de sol que ela recebe. Ela é uma planta bem fácil de fazer a propagação dela. Aqui foi uma estaca de galho que eu plantei aqui nesse vaso e ela já cresceu bastante também e encheu o vaso aqui. Também já fiz várias mudas dela através dessa muda aqui que eu fiz desse vaso, eu já cortei estacas e já fiz outras mudas dela. E quando ela pega bastante sol, ela fica assim, olha, com as folhas na borda um tom mais amarelo e no centro bem verde. Mas ela também pode ficar dessa outra cor aqui, olha, quando ela pega assim pouco sol, ela tá num local mais com bastante incidência de sombra, ela acaba ficando assim, olha, adquirindo só tons de verde, ó, um verde mais claro nas bordas, tipo um verde limão e um verde mais escuro no centro, e ela também pode ficar assim, ó, com as folhas toda verde limão, ó. Então ela é uma planta que muda de cor conforme a incidência de luz que ela recebe. Eu particularmente acho ela mais bonita quando ela fica a sol pleno, que ela recebe bastante sol, olha, ela fica assim muito linda. E aqui, ó, eu tenho outra planta com folhas muito ornamentais, que é o cróton, que tem as folhas verdes e cheia de pintinhas, olha, com pintinhas amarelas. Muito linda essa planta. É uma planta para ser cultivada a sol pleno. Aqui a minha recebe bastante sol e ela já cresceu bastante também depois que eu adquiri ela, já faz bastante tempo. E ela está se desenvolvendo bem. Ela já é uma planta que não requer podas e eu mantenho aqui o substrato dela sempre levemente úmido. A próxima planta é uma amaranta. Essa planta aqui já é totalmente diferente das outras que eu mostrei, porque ela é uma planta que não pode receber o sol direto. Aqui ela tá com hastes florais, ó, vai dar flores. Ela deve ser cultivada assim em um local onde ela fique na sombra, que ela receba bastante luminosidade, mas não receba o sol direto nas folhas, porque senão as folhas ficam toda queimada. Ela gosta de um substrato úmido, mas ela não requer regas diárias. A minha aqui, pelo menos, eu não preciso regar ela muito seguido, porque o substrato se mantém úmido por uns quantos dias. A próxima planta é a brilhantina. Aqui ela tá à meia sombra. A maior parte do dia ela recebe só luz indireta mesmo. E ela é uma planta que, se ela for adubada bastante, se for colocado um substrato nela rico em matéria orgânica, ela se desenvolve muito bem e ela fica com lindas folhagens assim. Mas ela é uma planta que também ela se mantém muito bem, assim, sobrevive, ela consegue sobreviver mesmo ficando feia, ela consegue sobreviver em um substrato mais pobre. Essa minha que eu tenho já há mais de 10 anos. Depois que eu adubei ela bastante, com bastante matéria orgânica, eu vi que ela se desenvolveu muito bem. Ela apresenta folhas bem pequenas, mas que são muito bonitas quando o vaso está bem cheio assim. O substrato dela seca com muita facilidade, ela requer regas praticamente diárias. E agora eu vou falar de outra planta aqui, que é a begônia. Existem muitas espécies de begônias, eu tenho outras aqui. Outro dia eu vou fazer um vídeo mostrando só as espécies de begônias que eu tenho e falando sobre as dicas de cultivo delas. Essa daqui está sendo cultivada aqui à meia sombra, ela está cheia de florzinhas agora. E na hora de regar as begônias, o ideal é nunca molhar as folhas dela e o substrato deve ser mantido sempre úmido. E a próxima planta e última planta que eu vou mostrar nesse vídeo é a iresine. Essa planta tem folhagens muito ornamentais, ela adquire vários tons aqui conforme a incidência de luz que ela recebe. As regas dela precisam ser diariamente, porque ela é uma planta que desidrata bastante, o substrato seca rápido. E conforme o substrato seca, ela fica murcha, mas depois que rega, no outro dia ela já se recupera e tá linda de novo. E ela muda de cor, então, conforme a incidência de sol. Se ela receber bastante sol, as folhas ficam assim em tom bem roxo. Eu até coloquei aqui nesse vaso casca de pinos, ó, para ela não desidratar tão rápido.
Espero que vocês tenham gostado de conhecer essas plantas e saber um pouco sobre como cultivá-las. Se gostaram do vídeo, deixe o like de vocês. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sino de notificações para acompanhar novos vídeos toda semana e até o próximo vídeo.